Segura daí, Charles. Alega que prestou serviços de manutenção em seus computadores nos anos de 2008 e 2010. O juiz da primeira ação julgou improcedente a ação cautelar em razão da prescrição da dívida de 2008 e a segunda ação da dívida de 2010 em razão da ausência de perigo. Não foi comprovada a dilapidação patrimonial do devedor, fundada na venda de imóvel em Manaus. Nesse cenário, responda. Letra A. Pode Reinaldo ajuizar novamente as ações, agora fundadas na venda dos imóveis de Everson em Belém? Sim. Não. Teve prescrição. Reinaldo poderia ser a mesma coisa. Vocês todos estão certos, mas... Numa não e noutra sim. Exatamente. O que acontece? São duas ações cautelares. Uma da dívida de 2008 e outra ação cautelar da dívida de 2010. Essa ação aqui de cima foi julgada improcedente em razão da prescrição da dívida. Faz coisa julgada material? Posso ajuizar de novo a ação? Posso ajuizar a ação principal? Não. Agora, com relação à dívida de 2010, posso ajuizar de novo a outra ação cautelar? É a mesma ação ou é outra ação? É outra ação. Por que é outra? Tem novo fundamento. Porque tem novo fundamento. Exatamente. Então, pode, nos termos do artigo 808, parágrafo único do Código de Processo Civil. Porque tem novo fundamento. Professor, se eu respondesse se estava certo, Reinaldo poderá ajuizar novamente a ação, tendo em vista que não se trata do mesmo caso? Não, porque aqui em cima não falou que tem coisa julgada. São duas ações cautelares. Tinha necessariamente que dizer que uma não poderia ajuizar de novo, que julgou reconhecendo a prescrição e aí faz coisa julgada material. Na outra pode ajuizar de novo, porque não foi julgada com base na prescrição. Também vimos isso na aula passada. Vamos lá. Letra B. Se a medida cautelar requerida foi o arresto da conta bancária de Reinaldo. Perdão, da conta bancária de Everson, né? Pode o juiz determinar seu bloqueio antes da citação? Sim. Haveria nesse caso violação ao princípio do contraditório? Não. Ao quê? Há um contraditório postergado, mas não violado. Porque se o contraditório for anterior, a medida poderá ser frustrada. Artigo 804 do Código de Processo Civil. Repita aí de novo, porque o quê? Só um segundinho. Isso é liminar inaudita. Então, sim, o juiz pode autorizar ou determinar. É lícito ao juiz conceder liminar? É lícito ao juiz conceder liminar sem audiência da parte contrária, nos termos do artigo 804. Caso a audiência da outra parte venha a frustrar a execução da medida. E isso não viola o contraditório, porque o contraditório é postergado e não eliminado do processo. Peraí, fala agora não. C. Se o arresto foi deferido, o que Everson pode fazer para alterar essa situação sem que a decisão seja revogada? Explique. Embargo de execução. Embargo de execução? Exceção de pré-executividade. O agravo de instrumento, ele seria uma forma de pedir para o tribunal revogar a decisão. O que eu pedi para vocês na pergunta é melhorar a situação do Everson sem que a decisão seja revogada. Pode dar outro bem.
Isso, exatamente a questão de outra garantia. A contracautela não é exatamente isso. Porque a cautela é a medida do juiz. A contracautela é a cautela prestada pelo requerente para reparar os danos que possam vir a ser sofridos pelo requerido. Essa é a contracautela. Então, a possibilidade de oferecimento de outra garantia está prevista no artigo 805 do Código de Processo Civil. Então, vamos ver o que diz aqui o 805 do CPC. A medida cautelar poderá ser substituída de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. O Everson é requerido, então ele é parte, então ele pode pedir pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente. Então, o juiz bloqueou a conta bancária do Everson. Ele não está com dinheiro nenhum, não pode nem pagar o lanche. E aí, o que ele faz? Senhor juiz, não bloqueia a minha conta. Eu vou pagar essa dívida, mas eu tenho aqui esse imóvel. Pega esse imóvel em garantia e não a minha conta, o dinheiro da minha conta. O juiz pode fazer essa troca, essa substituição? Pode, nenhum problema, desde que a troca seja por uma outra garantia suficiente para a garantia da efetividade do processo principal. Então, isso é possível. Letra D. Caso se comprove na ação principal o pagamento da dívida, o que ocorre com eventuais prejuízos sofridos por Everson? Explique. O que diz o 811? Sem prejuízo. Sem prejuízo disposto no artigo 16, o requerido que procedimento cautelar responde ao requerido pelo prejuízo de faltar a execução da medida. Nos termos do artigo 811, eventuais prejuízos sofridos por Everson serão indenizados por Reinaldo, que responde objetivamente por esses danos. Tudo isso nos termos do artigo 811 do CPC. Questão número 2. Mais uma dúzia de minutos para vocês aí.